Na hora da nossa série Olha o Voto. O que é a reportagem de hoje? Hoje a gente vai falar de um assunto que, justamente pegando o gancho aqui do Otávio Guedes, orçamento das cidades, gente, gestão de recursos públicos. O prefeito e os vereadores têm uma responsabilidade enorme e a gente também, todos nós, mês que vem, hein? Uma coisa tá ligada à outra, Tudo tá interligado. Então, fala aí que nem eu falo. Olha o voto! Olha aí, vamos lá. Como você organiza o seu bolso? Essa pergunta é difícil, mas eu tento enxugar bastante. Tiro uma parte, deposito eu tenho uma poupança. O que acontece se você gastar o seu dinheiro onde você não deveria gastar tanto? O que acontece? Eu vou ficar sem dinheiro nenhum, né? Aquilo ali vai virar uma bola de neve e eu não vou conseguir pagar nunca. Imagine então sentar na cadeira de prefeito e administrar as contas de uma cidade. O Marinho e a esposa, Ruth, têm uma loja de eletrônicos no centro de Niterói. Eles sabem bem como é difícil fechar o mês com o orçamento no azul. Uma loja ela é uma coisa rotineira. Você vende e você tem uma ideia de faturamento mensal. Primeiro pago quem eu devo e depois eu vejo o que sobrou, se sobrou, né? Os principais produtos da loja são as câmeras de monitoramento. Elas são mais caras e saem menos, por isso, Marinho e Dona Ruth vendem itens mais baratos, como fios, lâmpadas e outras peças. O cobertor é curto. O luxo que eu vivo hoje é pagar conta e viver basicamente o necessário. Os prefeitos têm o mesmo compromisso dos comerciantes com as contas, mas a responsabilidade é muito maior. A forma de lidar de quem está no poder com o orçamento mexe com as nossas vidas. A organização das contas e o uso correto do dinheiro público são fundamentais. Por isso, os números das prefeituras são monitorados e fiscalizados. Esse papel cabe aos vereadores e ao Tribunal de Contas. A capital tem um tribunal próprio, TCM. Os outros 91 municípios têm as contas verificadas pelo Tribunal de Contas do Estado, o TCE. O Tribunal de Contas ele tem como principal função fiscalizar a correta e adequada e devida aplicação dos recursos públicos. São recursos auferidos dos contribuintes e o tribunal verifica se os gestores municipais, o gestor estadual, ele aplica corretamente esses recursos na área de educação, segurança, saúde. Sempre no segundo semestre, os prefeitos de cada cidade preparam a proposta da lei orçamentária para o ano seguinte. É uma previsão de tudo que o município deve arrecadar e gastar. Um orçamento ele é proposto pelo executivo, e o seu chefe é o prefeito, mas quem efetivamente aprova e dá, portanto, a assinatura final é o legislativo, que no caso das prefeituras é a Câmara de Vereadores de cada uma das cidades. A previsão de orçamento é a última votação na Câmara antes do recesso de fim de ano. O ano vira. É hora das prefeituras prestarem contas do ano que passou. E isso começa pelo TCE. Ele emite um parecer prévio favorável ou contrário à aprovação e encaminha para o parlamento, para o legislativo, que vai, de fato, efetuar o julgamento. Então, o Tribunal de Contas ele auxilia o legislativo no julgamento das contas. Em 2018, o tribunal deu parecer contrário à aprovação das contas de 18 cidades. Mas as câmaras de 9 desses municípios discordaram dos técnicos e aprovaram os números. A análise dos tribunais de contas só é derrubada quando 2/3 dos vereadores não concordam com ela. Então, nem sempre há uma coincidência entre a dimensão técnica e a dimensão política, por assim dizer. Então, a função da população é observar em que medida a dimensão política está corrompendo a dimensão técnica das decisões sobre o orçamento. Um prefeito com contas reprovadas pela Câmara pode até ficar inelegível. Se os candidatos eleitos no mês que vem fizerem como o André, é um bom começo. Eu não pago nunca metade nem o mínimo, eu sempre pago o total. E segundo, eu tento comprar aquilo que eu acho que é mais acessível para mim, aquilo que é mais importante. As coisas que eu vejo que não tem tanta prioridade assim na minha vida, eu procuro não comprar. Olha aí, olha o voto, hein? Olha o voto.
todas essas coisas têm a ver com a decisão de cada um, né? A democracia, eu costumo dizer, não é só o dia da eleição, que você vai lá, põe o voto e pronto. Não, você põe o voto, mas tem que pensar bem em quem você vai votar, equilibrar, pensar bem nessa questão de orçamento, nessa questão de como o dinheiro vai ser usado. Será que o meu candidato sabe, tem noção disso? São esses detalhes que vão determinar depois se a coisa vai andar bem ou não, né? E qual é o próximo desafio ou qual é o principal desafio do próximo prefeito da sua cidade? A gente quer saber a sua opinião, a votação é lá no G1. Eleitores das 10 cidades mais populosas do estado podem escolher qual deve ser a prioridade do próximo prefeito. A votação, gente, vai até o dia 30 de outubro. A gente vai divulgar os resultados aqui no Bom Dia. Então, vai lá, vota g1.com.br/RJ.